Bem-vindos ao canal Matemática Fundamental. Na aula de hoje nós vamos falar sobre sequências numéricas. Bom, sequência é uma sucessão, uma lista ordenada de números, objetos, figuras geométricas, entre outros elementos. Para representar uma sequência, nós podemos listar os elementos dessa sequência, usando o que nós chamamos de notação. Por exemplo, aqui nós temos a sequência dos números naturais. Nós separamos por parêntese. Nós temos lá 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. Essa sequência, portanto, é infinita. Nós poderemos ter também sequências finitas. Essas sequências finitas são aquelas que têm fim. Essa sequência é infinita. Nós poderemos também ter sequências finitas. A sequência dos números naturais é infinita. Vamos ver alguns exemplos. A sequência dos dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Essa é uma sequência finita. Agora nós temos a sequência dos meses de um ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São sequência dos meses de um ano e também uma sequência finita. Nós temos agora a sequência dos números obtidos no lançamento sucessivo de um dado por 7 vezes. Dado é esse objeto que nós usamos para jogar. Então aqui observe que nós jogamos o dado 7 vezes. Na primeira vez, nós temos o número 1. Olha aqui. O dado nos mostrou o número 1. Nós vamos jogar o dado a segunda vez e ele vai nos mostrar o número 6, que nós temos aqui. Pela terceira vez que nós jogamos o dado, nós temos o número 5. Quarta vez, nós temos o número 3. Na quinta jogada, nós temos o número 1. Na sexta jogada, nós também tiramos o número 1. E na sétima jogada, nós tiramos o número 4. Portanto, são números diferentes, mas fazem parte aqui do mesmo conjunto, da mesma sequência numérica, que é a sequência dos números obtidos quando eu joguei o dado 7 vezes. 1, 6, 5, 3, 1 e 4. São esses números que eu aí, com a minha sorte, consegui alcançar. Vamos identificar agora os termos da sequência numérica. Para identificar cada termo de uma sequência, nós usamos uma letra minúscula do alfabeto, seguida por um índice. Vamos observar. A1, nós temos aqui a letra minúscula, que é o A, e o 1 é o nosso índice. Então, o A é a letra minúscula do alfabeto, aqui o índice. Nós estamos indicando aqui os termos dentro da nossa sequência. A2, A3, A4 e AN. Nós chamamos de AN o enésimo termo da nossa sequência. Significa que é um número qualquer nessa sequência que nós temos aqui. Esse AN poderia ser a representação do número A30, por exemplo, ou seja, o termo A30, a representação do termo A30. Então nós representamos por N e nós dizemos que é o enésimo número. É um número qualquer nessa sequência que nós estamos indicando aqui. O primeiro termo dessa nossa sequência é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, como vocês podem ver aqui, e o enésimo termo é o AN. Como eu havia explicado antes, é um número qualquer na sequência e esse N representa um número que nós vamos procurar em um determinado momento. Nós lemos A índice 1 ou apenas A1. A N, nós lemos A índice N ou simplesmente AN. Vamos aqui para um exemplo. Na sequência dos dias da semana, nós temos aqui o primeiro termo, o A1, ou seja, o primeiro termo da nossa sequência é o domingo. Nós sabemos que a semana começa no domingo e não segunda-feira, como alguns imaginam. O segundo termo da nossa sequência, o A2, é a segunda-feira. O terceiro termo da nossa sequência não está aqui, mas é a terça-feira. E aqui o sétimo termo da nossa sequência é o sábado. Basta contarmos domingo, segunda,
terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, sábado é o nosso A7, é o sétimo termo da nossa sequência. Essa sequência dos dias é uma sequência finita, como eu tinha dito antes, pois tem número finito de 7 termos. E existem também sequências infinitas, porque nós temos infinitos termos, como a sequência dos números naturais. Agora, na sequência, nós vamos praticar alguns exercícios. Bom, então vamos analisar aqui um pequeno problema. Escreva uma sequência com os 7 primeiros números naturais ímpares. Bom, os primeiros números naturais ímpares são o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13. Eu coloco entre parênteses para representar esse conjunto que o problema está sugerindo. Na sequência acima, localize o A1, A2, A3 e A7. Então, nós vimos que esses são os nomes dos termos. A1 é o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e A7 é o sétimo termo. Então, vamos localizar aqui o A1. Bom, o A1 é o primeiro termo da sequência. Nesta sequência dos números ímpares, dos 7 primeiros números ímpares, o nosso A1 é o primeiro termo. O nosso A2, nosso segundo termo, é o 3, na nossa sequência dos 7 primeiros números ímpares. O A3 é o 5, como vocês podem observar, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, o nosso A3 é o 5, ou seja, o terceiro termo dessa nossa sequência, que é representada por uma letra minúscula e o número do termo. O nosso A3 é o numeral 5. E agora, o nosso termo A7, que nos pede aqui a última alternativa, é o nosso último número, já que nós temos aqui um conjunto com os 7 primeiros números ímpares. Então, se nós temos 7 números, o nosso A7 é o numeral 13. Então, o A7, ou seja, o sétimo termo da nossa sequência numérica, é o numeral 13. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Peço a todos que não estão inscritos que se inscrevam, compartilhem esse conteúdo, deixem seu like para ajudar o canal e até a próxima aula.